Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 316. E hoje, em Mogi das Cruzes, nós temos um dia de sol. Nós estamos meditando nesses dias sobre as riquezas da mente de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a manifestação da sua glória. Nós vimos no devocional anterior a manifestação do seu nome e como isso acontece na vida do cristão. Então, nós vamos ler Isaías, né? Nós ainda estamos no nosso livro base, que é Isaías. Isaías 54, 17 diz assim: Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justificação, que de mim procede, diz o Senhor. Nós vamos então entender como é que Deus trabalha todas as circunstâncias da nossa vida e como isso pode manifestar então a sua glória. Então, meditando sobre a manifestação da glória de Deus, nós vamos então entender que como que esta glória se manifesta através dos 5 benefícios que nós estudamos também nos nossos devocionais anteriores. Então, são 5 benefícios, né, daqueles que estão em Cristo, são a sua herança, é aquilo que ele vive na liberdade com que Cristo, então, o libertou. Um desses 5 benefícios nós já sabemos, nós vamos repetir de novo para você não esquecer. Esses 5 benefícios são conhecer e crer nele, glorificá-lo, encontrar satisfação nele, experimentar a sua paz e também desfrutar da sua presença, como nós falamos ontem. Mas hoje nós vamos falar então da manifestação da sua glória, falando do segundo benefício, que é glorificar a Deus. Então, definimos a glória de Deus como modo pelo qual ele se faz conhecido, como ele se mostra a si mesmo poderoso. Contudo, Deus ainda busca ser glorificado por meio de indivíduos, né? Ele prova quem é, fazendo o cristão ser e fazer o que sem ele, de outra maneira, seria impossível. O que isso quer dizer? Que Deus manifesta sua glória, seu nome, sua honra, sua autoridade, sua natureza, seu caráter, através das coisas que são impossíveis para nós, né? As nossas lutas diárias, as nossas circunstâncias, as nossas angústias, essas coisas que acontecem conosco, se forem dadas a Ele, se forem colocadas diante dEle, se forem entregues a eles, podem manifestar então a sua glória. Os nossos impossíveis são possíveis para Deus. Para Ele, tudo é possível. Um exemplo de pessoa vivendo além das suas possibilidades humanas aparece em 2 Coríntios 4, de 8 a 9. Então, Paulo viveu tantas coisas, tantas circunstâncias na sua vida, que ele fala então de como Deus, ele trabalha em todas as circunstâncias. Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 8 a 9, Paulo descreve essas condições, né? Essas impossibilidades que pode viver um homem, mas como Deus lhe faz então vitorioso. Em tudo, ele diz, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, os versículos antes, né, desse e depois desse testemunho demonstram porque Deus, ele geralmente insiste em nos empurrar para além das nossas limitações humanas. Então, olha que interessante.
2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 e 10. O antes e o depois, então, do versículo 8 e 9 diz assim. Então, nos provam como a glória de Deus pode se manifestar aonde nós estamos vivendo. Nas tribulações, nas angústias, nas perplexidades, nos desesperos, nas perseguições, né? Nós então somos transformados e a manifestação da glória de Deus. Então, olha só, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Somos vasos e somos frágeis. Muitas vezes somos atribulados, estamos perplexos, muitas vezes somos perseguidos, mas é neste tempo, nessa limitação humana, que se manifesta então a glória de Deus. Olha só, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso, trazendo sempre o corpo, o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste então em nossos corpos. Então, não há circunstâncias que Deus não possa transformar para manifestar a sua glória. Sempre que nós glorificamos a Deus, somos a manifestação da sua glória. Uma vida pela qual Deus fez algo, somente Ele pode fazer. Então, há coisas que somente Ele pode fazer. Deus conhece os nossos sofrimentos e desde o primeiro instante, mas é preciso, né, que Ele ouça, como nós falamos, Ele ouça o nosso clamor. É importante que Ele ouça, então, a nossa súplica, os nossos pedidos de ajuda. Deus ouve, Deus vê e Deus age. Ele sempre tem uma missão de resgate, um planejamento. No momento certo, ele se move, então, em favor dos seus. Deus sabia o quanto custaria a libertação dos seus filhos. Um dia, ele entregou o seu próprio filho para que todo cativo, judeu ou gentil, pudesse ser livre. Deus enviou Cristo para libertar os cativos. Ele quer que a gente nunca esqueça de que aquele sangue que foi derramado pelo Cordeiro de Deus, para que pudéssemos o quê? Ser livres. O sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi derramado para que nós pudéssemos ser livres. A porta de saída de qualquer cativeiro é marcada como sangue de Cristo, assim como foi a libertação do povo judeu lá do Egito. Antes deles saírem, o sangue daquele cordeiro foi marcado nas suas portas e o anjo da morte não entrou. E logo depois, então, eles saíram livres do Egito. Então, o evangelho é tão bem planejado, é o dom de Deus tão maravilhoso, que você poderia, então, usar os maiores inimigos que você enfrenta. Ele pode usar tudo isso, os inimigos e todas as forças, às vezes, que se levantam e nos atacam, e fazer deles, então, degraus, né, para os portões do céu até a presença de Deus. Não há nada que Deus não possa mudar e transformar para a sua glória, e isso nos leva então à sua presença. O Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a respeito de outro dia. Então, tudo que existe proclama a glória de Deus. A cada manhã, o Espírito Santo nos atrai para reconhecermos isso quando abrimos nossas janelas, como saímos para fora, vemos o sol, vemos a chuva, ou vemos a natureza. Nós precisamos abrir as janelas da nossa alma e nos encontrarmos então com Deus, com os nossos olhos possam ver que tudo manifesta a glória de Deus. Nós somos então confrontados dia a dia a reconhecer
a majestade do Senhor. Precisamos ter nossos olhos espirituais abertos, nossos ouvidos, nosso coração aberto para nós vermos que tudo manifesta a glória de Deus. Então, nós precisamos reconhecer a majestade do nosso Senhor, do nosso Redentor, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Amanhã pode ser melhor do que hoje. Aquele que é responsável por qualquer bem em mim, nossos pecados também passados já foram perdoados. E a sua misericórdia, como diz, é fresca. A cada manhã ela vem dos céus, ela se renova. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para nós. E por isso, nós precisamos, com o coração quebrantado, nós devemos entregar tudo a Ele, manhã após manhã, para que a glória dele se manifeste com tudo aquilo que lhe entregamos. Não importa o que seja, seja tribulação, seja angústia, seja tristeza, seja falta de fé, falta de esperança, seja desânimo, seja o que for, você precisa entender que Deus pode transformar tudo para manifestar o seu nome e também manifestar a sua glória. Lembra que nós estudamos? Deus quer que nós sejamos testemunhas dele a respeito daquilo que ele pode e quer fazer em nossas vidas, na vida também da humanidade e na vida do seu povo. Que Deus abençoe você e que hoje seja o dia que você veja a manifestação da glória de Deus. Abra sua janela, abra as janelas da sua alma e entregue tudo nas mãos daquele que pode todas as coisas. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.